Qual a coisa mais importante que Deus pode fazer por tua vida? O que Deus tem de melhor para te dar? Eu vou mais além. Qual o grande propósito da tua existência? Para que existes? Por que estás aqui na terra? Se tivesses que escolher apenas uma coisa para pedires a Deus, o que pedirias? As solteiras não vale pedir casamento. Mas se tivesses que pedir somente uma coisa, o que pedirias? A tua resposta é importante porque essas perguntas definem a nossa espiritualidade como seguidores de Jesus. E a resposta a essas perguntas encontramos em alguns textos da Bíblia que o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, escreveu para nós. Então te quero convidar a fazer comigo um exame de alguns desses textos para responderes a essas questões. Qual é a melhor coisa que Deus pode fazer por ti? A coisa mais importante que Deus quer fazer na tua vida? O grande propósito de Deus para a tua vida. A fim de responder a essas questões, eu vou começar com Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe, irmãos, que Paulo está a dizer que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito e faz com que todas as coisas cooperem, ajudem na realização deste propósito. E qual é o propósito? A que propósito o apóstolo Paulo está a referir-se? A resposta está no versículo seguinte, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí está o propósito. Essa palavra predestinou significa determinou ou decretou de forma antecipada. Antes de formar o mundo, antes da criação, Deus já havia decretado o seu propósito para conosco, sermos iguais a Jesus. Antes mesmo de criar-nos, Deus planeou, determinou que sejamos conformes à imagem de seu Filho, para que Jesus seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos, o nosso irmão mais velho. O fato é que Deus desejou ter uma grande família, em que todos os seus filhos sejam parecidos com o primogênito. Todos sejam iguais ao irmão mais velho, ao Senhor Jesus. Paulo diz exatamente a mesma coisa quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, ao dizer que somos transformados de glória em glória,
significa glória cada vez maior, de glória em glória, glória cada vez maior. Em outras palavras, Deus está a mexer na minha vida, a mexer na tua vida, como se fôssemos um barro na mão do oleiro. E Ele está a esculpir ou a modelar a imagem de Jesus em nós, para que sejamos como Jesus. Ele olha para Jesus, que é o modelo, e mexe em nós. O Espírito Santo olha para Jesus, que é o modelo, a glória refletida na face de Jesus, e olha para mim e mexe, como se eu fosse um barro em suas mãos. Olha para Jesus, olha para mim e mexe. E me vai transformando segundo a imagem de Jesus. Esse é o trabalho de Deus. Paulo diz exatamente a mesma coisa aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que faz o apóstolo Paulo no seu ministério? O que pretende quando se doa às pessoas a quem cuida? O que pretende Paulo? Até que Cristo seja formado em vós. Então, novamente, Cristo a ser formado em nós. Este é o grande propósito de Deus para a minha vida, é o grande propósito de Deus para a tua vida. Agora vamos à carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual o propósito de Deus em dar à igreja esses dons espirituais mencionados por Paulo? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Qual o propósito de Deus? O aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Para que todos, não alguns apenas, para que todos. É o propósito de Deus para todos. Em outras palavras, para que todos cheguemos a ser exatamente iguais a Jesus. A medida da estatura completa de Cristo. E Paulo segue com essa tese em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo diz que ele trabalhava arduamente, pregava, admoestava, ensinava a palavra, segundo o poder que operava nele, a fim de apresentar todo homem completo, perfeito em Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Mais uma vez, o caminho que percorremos nos leva a um lugar. Esse lugar não é outro senão o próprio Cristo. Eu fico a pensar quantos anelam por isso, quantos desejam, quantos têm essa preocupação de ser iguais a Jesus. Esse é o melhor que Deus tem para ti. Talvez digas assim: não, pastor, a melhor coisa que Deus pode me dar,
a coisa mais valiosa que Deus tem para me dar é o céu. É o céu. Não é o céu, não. É Cristo. O nosso destino final não é o céu. O nosso destino é Cristo. O céu é o lugar onde estaremos para sempre com Cristo. Mas o destino é Cristo. Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso destino final. Até porque, irmãos, quem não sabe disso vai saber agora, para entrarmos no céu, temos que ser iguais a Jesus. Para entrarmos no céu, teremos que ser iguais a Cristo. No céu não há lugar para quem ambicione menos do que isso. Não é ser igual ao anjo Gabriel, ao anjo Miguel, não. É ser igual a Cristo. Porque Deus determinou isso, que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Paulo está a ensinar-nos o tempo todo em suas cartas. O que Paulo está a dizer é que a grande obra de Deus em nossa vida é fazer-nos como Jesus. O melhor que Deus tem para fazer por nós e em nós, é transformar-nos na imagem de Jesus. É fazer com que sejamos um ser humano, não Deus, mas que sejamos um ser humano conforme Jesus Cristo. Por isso Ele se fez homem, para que sejamos homem como Ele. Podes imaginar isso? Que Deus está a criar-nos a sua imagem e semelhança. Na verdade, Deus está a recriar-nos, porque lá no Éden, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas veio o pecado, e o pecado tirou esta imagem, esta semelhança de Deus que havia em nós, desfigurou essa imagem. Então agora Ele está a recriar-nos a imagem de Jesus, que é a exata imagem de Deus, para que voltemos ao projeto original. Qual foi o projeto original de Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não desistiu desse projeto. A imagem foi desfigurada por causa do pecado. Agora Deus está a recriar-nos, para que voltemos ao projeto original. Então podes imaginar isso? Um dia em que estás a caminhar pelas ruas de Setúbal ou em Lisboa, e Deus olha para ti e começa a observar-te. Então Deus diz: era isso que eu imaginava ao criar o ser humano. Esse foi o meu propósito desde o início. Ele olha para ti e diz: aqui está, esse é o meu propósito, era isso que eu imaginava. Mas alguém diz: pastor, isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Na medida perfeita, sim. Na medida perfeita. É o que João diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Irmãos, isso é o que nós somos. Nós seremos. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque ainda não somos perfeitos, ainda não estamos completos. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Será uma visão gloriosa, uma visão transformadora, que seremos transformados à sua imagem. Mas observa o que João diz no versículo seguinte. Tu tens essa esperança de um dia ser como Jesus? Eu tenho e quero.
Mas olha o que João diz: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aquele que tem essa esperança não vai esperar Jesus voltar para ficar puro, já começa a purificar-se desde agora. É uma obra que começa desde agora. Em outras palavras, se desejas e esperas um dia ser igual a Jesus, deves começar desde agora, senão será uma contradição. Eu quero ser igual a Jesus, mas lá no céu, aqui não, aqui eu continuo a ser o Ricardo. O Ricardo mau, o Ricardo perverso, o Ricardo invejoso. Não, seria uma contradição. Esse processo de transformar-te ou fazer-te semelhante a Jesus deve começar desde agora. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Deus não deseja que continues a ser o que és. Deus não espera e não quer que eu continue a ser como eu sou hoje. Tem que ser melhor. Deus não vai esperar até que chegues no céu para que comeces a ser igual a Jesus. Não, tem que começar desde agora. Na verdade, Deus já iniciou este processo no dia da tua conversão. Quando te converteste, se é que te converteste de verdade, mas quando te converteste, uma experiência que Jesus chama de novo nascimento, porque a pessoa é transformada. Ali Deus começou a obra. E a Bíblia diz que Deus continuará a trabalhar em ti para isso. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo. Olha, irmãos, Paulo não tinha nenhuma dúvida a respeito disso. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, essa obra de fazer-te igual a Jesus, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos chegar lá, irmãos, vamos chegar lá. Consegues imaginar o teu coração livre do pecado? Que maravilha, né, irmão? Esse coração aqui livre do pecado. Livre do medo, da ansiedade, da culpa. Já imaginaste o teu coração livre da mágoa, do ressentimento, do ódio? Já imaginaste o teu coração pleno de confiança a respeito do amor de Deus por ti? Já te imaginaste andar de cabeça erguida, com a profunda consciência de que não deves nada a ninguém? E que a palavra de Deus para ti é a mesma que foi para Jesus. Quando Deus disse: tu és o meu filho amado, em ti tenho muito prazer. Já imaginaste isso? Deus olhar para ti e dizer: Wagner, tu és o meu filho amado, eu tenho muito prazer em ti. Eu tenho orgulho de ti, meu filho. Já te imaginaste seguro, sem ter medo do futuro? Já imaginaste alguém, isso é mais difícil, alguém a agredir-te, e tu apenas a passar a mão na tua face, a olhar com mansidão, com amor e compaixão, e dizer a essa pessoa que te agride: quer bater do outro lado também? É o que Jesus faria. Isso te vai ajudar a bater do outro lado? Te vai curar? Te vai ajudar a lidar com a tua vulnerabilidade, com a tua fraqueza? Agredir-me te vai ajudar com a tua dor? Te vai fazer uma pessoa melhor? Te vai ajudar com o teu sofrimento, com a tua história?
Se isso te vai ajudar, ok. Pode continuar a agredir-me, porque quero contribuir para a tua cura. E se essa agressão te vai curar, podes continuar. É isso mesmo? Achas que esse é o caminho? Isso fará com que saias dessa nossa conversa sem ressentimento e sem mágoa. Se te vai ajudar, podes continuar. Ah, irmão, já imaginaste isso? Alguém a ser injusto contigo, a difamar-te, a ofender-te, e tu te ajoelhas e dizes: Pai, perdoa, ele ou ela não sabe o que faz. Foi o que Jesus fez na cruz. Já te imaginaste no meio da tua grande tribulação, no meio da maior tempestade da tua vida, deitares a dormires o sono do justo? Como Jesus dormiu lá no barco no meio da tempestade. Então, a ponto de alguém dizer: como consegues dormir no meio de toda essa confusão? É isso que Deus quer fazer em ti, que sejas como Jesus, porque Jesus é assim. Já imaginaste alguém a falar de ti, e esse alguém dizer: olha, fulano de tal é a pessoa mais cheia de paz, de serenidade, de alegria, mais paciente, mais bondosa, mais mansa, mais temperante, mais capaz de controlar a si mesma, mais fiel, mais leal que conheço. Já imaginaste alguém falar isso de ti? Porque de Jesus podemos falar isso. E se vamos ser iguais a Ele? Isso é o que Deus quer fazer por ti e em ti. É isso que significa ser igual a Jesus. Não é somente vir à igreja, cantar, levantar a mão, não. Então a pergunta é: como é que Deus vai realizar esse propósito em nós? Porque é um milagre, né? Como é que Deus vai realizar esse propósito em nós? Como é que Deus nos vai transformar à imagem de Jesus? Essa obra é de Deus, é um milagre de Deus, e precisamos crer que Ele é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundante além do que pedimos ou pensamos. Contudo, precisas saber que não somos passivos nesta obra. Não somos passivos, temos que atuar também. Não vamos ficar de braços cruzados a esperar que Deus faça tudo sozinho, sem a nossa participação. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, não está na pantalha, não está no ecrã, mas Paulo diz que Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós, o querer e o efetuar. Se quiseste vir aqui hoje pela manhã, foi porque Deus operou na tua vida, porque o homem natural não vem. E se estás aqui é porque Deus te trouxe, é Ele que opera. Mas no mesmo texto, Paulo também diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Então Deus opera em nós, tanto querer como efetuar, mas também devemos desenvolver a nossa salvação. Em outras palavras, devemos atuar pelo objetivo final da nossa salvação. E o objetivo final da nossa salvação é que sejamos conformes à imagem de Jesus. Como desenvolvemos? Como atuamos pelo objetivo final? Bem, se o propósito é sermos iguais a Jesus, temos que observar o que Jesus fazia e procurar imitá-lo. Ele é o nosso modelo. Há 3 recursos que Jesus utilizava para manter-se santo neste mundo pecaminoso. Porque ele veio aqui como homem, ele podia pecar como outro homem qualquer. Ele veio em carne e osso.
Mas 3 recursos que Jesus usava e que precisamos usar também no processo de sermos cada vez mais parecidos com Ele. Hoje eu vou concluir essa mensagem apenas a fazer menção desses recursos. No próximo domingo vou continuar e falarei deles com mais profundidade. Mas se vamos cooperar nesse processo de sermos transformados à imagem de Cristo, precisamos observar primeiro a vida de oração de Jesus. A vida de oração de Jesus. Em diversas passagens do Novo Testamento, temos exemplos da vida de oração de Jesus. Eu vou deter-me apenas na passagem de Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Outra vez. Versículo 44. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez. Jesus orava intensamente e orava não apenas para dar exemplo, mas porque na sua humanidade precisava orar. Se Jesus, o perfeito Filho de Deus, precisava orar, nós, muito mais. Falarei mais sobre isso domingo. Segundo recurso, as Escrituras, a palavra. Os irmãos lembram qual foi o recurso que Jesus utilizou para vencer as tentações do diabo no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. A cada tentação do diabo, Jesus respondia com a palavra de Deus. Ele se alimentava e se fortalecia com a palavra de Deus. Terceiro recurso, vida congregacional. Sabiam disso? Jesus tinha o hábito de ir à sua igreja, a igreja dele naquela época. Reconhecer o valor de ser um igrejado. Hoje temos aí os desigrejados, que estão em igreja nenhuma. Mas reconhecer o valor de ser um igrejado. Jesus reconhecia o valor e a importância de congregar. Lucas diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A sinagoga era a igreja dos judeus. Jesus era um judeu. Então observe, irmãos, segundo o seu costume. Jesus era judeu. E como judeu, ele tinha o costume de congregar numa sinagoga, onde ele lia a palavra e ensinava a palavra, se alimentava com a palavra. A Bíblia reconhece a importância de congregar-nos, valoriza a vida congregacional e, inclusive, repreende aqueles que negligenciam a sua congregação, aqueles que não congregam, são repreendidos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns maus crentes. Alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, vida de oração, vida de estudo e meditação na palavra de Deus, vida congregacional, foram 3 recursos usados por Jesus para manter a sua santidade e fidelidade ao Pai nesse mundo pecaminoso. E se vamos cooperar com Deus nesse processo de sermos iguais a Jesus, devemos fazer o que Jesus fez. Usar os recursos que Jesus usou. No próximo domingo falarei com mais profundidade sobre esses 3 recursos.
E ainda vou acrescentar um quarto elemento, um quarto que talvez os irmãos nunca tenham escutado. Vão escutar talvez pela primeira vez no próximo domingo. Hoje quero que fiquem com essa mensagem. O grande propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida não é que sejamos mais ricos, não é que sejamos mais capazes, não é que tenhamos um carro novo, não é que tenhamos vários cursos acadêmicos. O grande propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos conforme a imagem de Jesus. Deus não vai descansar até que Cristo seja formado em nós. Imagina, se Paulo diz que não ia descansar, Paulo, até que Cristo fosse formado nos Gálatas, muito menos Deus. Ele não vai descansar, não vai desistir. Ele começou esta boa obra e vai completá-la quando Cristo voltar. Este é o teu desejo, é o meu. Esta é a tua esperança? Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém, irmãos? Amém.